O que é importante nesse momento é que você consiga conceber um material feito de componentes que tem momento magnético, e a projeção desse momento magnético num eixo qualquer só pode ter dois valores. É isso. Então eu vou fazer uma representação simplesinha desse material. Então eu primeiro vou escolher um eixo qualquer. Sabe como é que eu vou escolher um eixo qualquer? Eu vou impor um campo magnético externo. Aqui está o campo magnético externo. Afinal de contas, não é um paramagneto? Se é um paramagneto, eu sei que na presença de um campo externo, os dipolos elementares vão tentar se alinhar com esse campo, não é isso? Então eu vou ter um conjunto de dipolos aqui, eu vou representar como é que eles estão. Eles podem estar assim, por exemplo. E assim por diante. Tá bom? Claro que eu estou aqui ignorando a possibilidade de haver interação entre esses dipolos. No caso de um paramagneto, ele só é um paramagneto porque essa interação entre dipolos é muito pequena. De tal forma que quando eu tiro fora o campo magnético externo, ele já não tem mais nenhuma tendência a ficar todos iguaizinhos, tá certo? E agora eu posso especificar se eu tenho, digamos, N grande dipolos. Eu posso especificar um microestado desse conjunto de N grande dipolos, dizendo quantos desses dipolos apontam a favor do campo e quantos apontam contra o campo. Então eu vou chamar de N para cima a quantidade de dipolos que aponta a favor do campo. Nesse meu desenho tem 4. Certo? N para baixo é a quantidade de dipolos que aponta contra o campo. Legal? Isso aqui especifica se eu disser quantos apontam para cima e quantos apontam para baixo, eu especifiquei o que eu vou chamar de um macroestado desse sistema. Porque eu não disse quais dipolos apontam para cima e quais apontam para baixo. Nesse sentido, essa descrição que eu estou fazendo é parecida com a que eu fiz no problema de cara ou coroa. Né? No problema de cara ou coroa eu dizia quantas moedas apresentam cara. Né? Não disse quais. Quando eu digo quantas moedas apresentam cara, estou especificando um macroestado. Quando eu especifico quais moedas apresentam cara, estou especificando um microestado. Aqui, quando eu digo a você quantos dipolos apontam a favor do campo, e portanto quantos apontam contra, porque a soma tem que dar N, claro, ou ele aponta a favor ou contra. Então, quando eu especifico quantos dipolos apontam a favor do campo, eu estou especificando um macroestado desse sistema. Para especificar um microestado, eu deveria dizer quais são os dipolos que apontam a favor do campo. Está claro isso? Então, essa restrição aqui é imposta pelo fato de que só tem 2 estados possíveis, ou a favor ou contra o campo, e um macroestado fica especificado se eu dou, por exemplo, um desses números. Se eu sei N grande e eu digo quem é N para cima, eu especifiquei o macroestado. Muito bem. Com o exemplo que eu fiz agora das moedas, a gente é capaz rapidamente de determinar qual é a multiplicidade de cada um desses macroestados. Quem é ômega de N para cima. Ou seja, quantos microestados tem N para cima de polos apontando a favor do campo. Qual é o resultado? Esse problema é exatamente o mesmo. É só você traduzir a linguagem. Né? Onde está escrito aqui N para cima, traduza por número de caras. O resto é igual. Muito bem, eu só quero usar esse exemplo que eu dei das moedas para conseguir escrever esse resultado aqui. Você sabe dizer qual é o resultado? Olha só, traduza a linguagem que eu usei. A multiplicidade de um macroestado no caso das moedas. Não era a quantidade total, o fatorial da quantidade total de moedas, dividido pelo fatorial da quantidade de caras e pelo fatorial da quantidade de coroas? Não era isso? Como é que você traduz isso para cá? Quem é que tá assumindo o papel da quantidade total de moedas?
É a quantidade total de dipolos, N grande. Quem é que está assumindo o papel da quantidade de caras? É a quantidade de dipolos aponta para cima. Quem é que está assumindo o papel de coroa? É a quantidade de moedas que aponta para baixo. Só tem duas possibilidades, ou é cara ou é coroa, ou é para cima ou é para baixo. Percebeu? É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. A linguagem é diferente, mas o problema matemático é exatamente o mesmo. Portanto, quantos macroestados tem esse sistema? O que é um macroestado? Um macroestado fica determinado quando eu digo qual é o valor de n para cima. Concorda comigo? Se eu disser n para cima vale 1, esse é um macroestado. N para cima vale 2, outro macroestado, certo? Então, quantos macroestados eu tenho para esse sistema de n grande de polos? N grande mais 1. N para cima pode valer 0, 1, 2, até n, não é? Cada um desses valores de n para cima especifica um macroestado. Então eu tenho n mais 1 macroestados, da mesma forma como eu tinha 101 macroestados aqui. Percebeu? Veja o paralelo entre essas duas coisas. Apesar disso aqui não ter nada a ver com física, a matemática envolvida é exatamente a mesma que está envolvida quando eu pergunto a você quantos microestados diferentes de um paramagneto de 2 estados têm o mesmo número de dipolos apontados a favor do campo. Tá certo? Isso é importante para mim, é importante que esta ideia fique clara para você. Tá? Eu vou voltar a ela várias vezes aqui. É claro, você já percebeu que nesse exemplo que eu estou dando para você aqui, a quantidade de dipolos que aponta para cima, ela está associada à energia total desse sistema. Por que isso? Porque se um dipolo está apontando a favor do campo, ele tem uma certa energia. Se ele está apontando contra o campo, ele tem outra energia. Qual dos dois tem mais energia? O que está apontando a favor ou o que está apontando contra o campo? Se eu tenho um dipolo apontando a favor do campo e eu quero que ele aponte contra o campo, eu tenho que realizar trabalho sobre esse dipolo. Não é verdade? Eu tenho que fazer trabalho, tenho que fazer um trabalho para que ele aponte contra. Então eu tenho que dar energia para ele. Portanto, essa configuração aqui tem mais energia do que essa. Tá certo? Então, o dipolo apontando para baixo, contra o campo, perdão, tem mais energia do que um dipolo apontando a favor do campo. Muito bem, portanto, se eu souber a quantidade de dipolos que aponta para cima e para baixo, eu sei qual é a energia do sistema. Então, quando eu especifico o macroestado, eu especifico também a energia. Essa característica, ela vai se reproduzir numa quantidade muito grande de sistemas, especialmente nos sistemas que nós vamos estudar aqui. Nós vamos ver que, nesses sistemas, especificar um macroestado é equivalente a especificar a energia total. Não é sempre assim. Existem alguns casos onde isso não é tão simples, mas a gente só vai estudar sistemas simples. Portanto, nos sistemas que a gente vai estudar, especificar um macroestado, como eu especifiquei aqui, vai ser equivalente a especificar a energia total do sistema. Veja que isso só é possível nesse caso porque eu estou ignorando a interação entre dois dipolos. Essa interação eu estou considerando como inexistente ou desprezível comparada com a interação que eles têm com o campo externo. Aliás, é por isso que é um paramagneto. Sim, senhor. Isto aqui continua sendo verdade, Alan. A multiplicidade não tem nada a ver com a interação. Você percebeu? A multiplicidade de um macroestado não tem nada a ver com haver interação ou não. Ela simplesmente é uma maneira de eu contar de quantas maneiras diferentes eu posso escolher os dipolos que apontam para cima num conjunto de n grande dipolos. É só isso. Agora, se essa multiplicidade tem algum reflexo na física da situação, este é outro problema. Tá? No caso das moedas,
a multiplicidade me dava imediatamente a probabilidade de ocorrência de um macroestado. Tá certo? Eu não estou dizendo o mesmo aqui. Tá? Especificar a multiplicidade não vai me dizer imediatamente, neste caso, qual é a probabilidade de eu encontrar o sistema num estado, num macroestado ou no outro. Acho que deve estar claro para vocês que essa probabilidade vai depender da intensidade do campo, por exemplo. Quanto mais intenso for o campo, eu espero que mais provável sejam os macroestados associados a n para cima maior. Por outro lado, quanto maior for a temperatura do sistema, eu espero que o contrário ocorra, porque a temperatura é uma tendência à desordem no sistema, ele está cheio de gás, não é verdade? Então, ele obedecer às ordens do sargentão, que é o campo magnético externo, é mais difícil, não é verdade? Então, você vai ter dois efeitos que vão entrar em conflito: a intensidade do campo e a temperatura. Deve ser fácil para você imaginar que intensidade alta do campo e temperatura baixa vão favorecer n para cima ser grande. Intensidade do campo pequena e temperatura grande vão favorecer outra coisa. Que outra coisa vai ser essa? O que você acha que vai ser favorecido se eu tenho campo pequeno e temperatura grande? Só pensando fisicamente, sem nenhuma matemática envolvida. Isso, n para cima e n para baixo seriam aproximadamente idênticos. Tá certo? Porque neste caso a presença do campo é irrelevante. E se a presença do campo é irrelevante, tanto faz ele apontar para cima como para baixo, do ponto de vista energético. Então eu espero que, se eu tenho um campo externo baixo e uma temperatura alta, esse paramagneto de dois estados vai ter que valor para sua magnetização? Zero. Veja com o que a gente aprendeu com pouquíssimos elementos. Imagine então que eu tenho um campo magnético, certo? Não vou mexer no valor dele. Tenho lá um paramagneto, então ele tem uma certa magnetização. A gente já sabe que n para cima vai ser favorecido, então eu vou ter mais dipolos apontando a favor do campo do que contra o campo. Aí eu começo a aumentar a temperatura. O que você acha que vai acontecer? Então eu vou ter cada vez maior probabilidade de que n para cima e n para baixo sejam parecidos. À medida que a temperatura aumenta, deve ficar mais provável que n para cima diminua e que n para baixo aumente, até que no limite de temperatura enorme, eu não vou dizer infinita, temperatura enorme, esses dois números praticamente se equilibrem. E aí a magnetização passa a ser nula. Tá certo?